Bom, indo para mais uma análise aqui, temos em mãos o Helm Knight 380N. Esse bem é do tipo defesa, oficial da Hasbro e oficial da Takara-Tomy. Aqui falando que ele é da linha de Beyblade X. Aqui em cima mostrando o que a caixa inclui, no caso um Beyblade e um lançador, um display do Beyblade, a lâmina aqui do Helm Knight que eu só coloquei para fazer um charme no vídeo. Aqui do lado não tem o selo da ReHap, mas evidenciando o aplicativo. E aqui atrás você tem o selo do Inmetro e o da ReHap juntos. Aqui que dava todas as especificações, as peças, no caso numerações. Aqui em cima que dá o nome do Bay Helm Knight 380N, um Bay do tipo defesa, de giro à direita, que falam de todas as peças e que ele é compatível apenas com o sistema de Beyblade X. Bom, dito tudo isso, vou mostrar todo o conteúdo da embalagem aqui. Bom, esse é todo o conteúdo da caixa, incluindo um manual que contém todas as instruções em português traduzidas e localizadas. Aqui inclui todo o sistema de montagem, pontuações, avisos e como encaixar o Bey no lançador e todas as regras de Beyblade X, caso esse daqui seja o seu primeiro Beyblade. Então, vale a pena dar uma conferida caso esse seja o caso. Mas, como não é, vamos lá. Bom, ele acompanha um lançadorzinho básico, branco, que eu já mostrei em outros vídeos. Esse lançador aqui que você tem que aprender a utilizar ele, depois de um tempo eu aprendi também. Mas que é um lançador padrão. Ele possui uma cremaleira bem mais encurtada do que o lançador Winder Launcher que veio na Takara-Tomy. Mas os bays iniciais da Hasbro que possuem esse lançador no caso, que no caso são os que vem o Bey e o lançador, sempre virão com esse lançador padrão, pelo menos nesse caso. Vamos para o Bey, propriamente dito. Começando de baixo, temos a ponta. Essa ponta aqui é a N. N vem de needle, que significa agulha. Basicamente por conta da sua ponta, que é uma ponta afiada, que era antigamente o padrão dos Beys de resistência de Beyblade Burst, e que em Beys de defesa eram pontas circulares, mas nesse caso agora são pontas afiadas devido ao fator de que os Beys de defesa têm que ficar no centro para receber e contra-atacar os golpes de Beys mais agressivos. Então, assim dando toda a sua esquemática de tipos. Então, para isso que as pontas de defesa são mais afiadas. E, bom, como vocês podem ver também, ela não está na cor certa, porque a câmera não está pegando a cor, é um verde limão nesse caso, não é esse verde água que a câmera pega. Mas, que é bem interessante, ela consegue conservar levemente sua resistência, mas que desequilibra até relativamente fácil. É uma ponta que não possui reforço a burst, como eu mostrei em alguns outros vídeos, como dá pra ver aqui na ponta F, que vocês podem ver que ela possui essa parte mais grossa, e a N não. Assim, conferindo a N que, pelo fator de ela manter mais o giro, ela não possui esse fator de ter uma resistência burst maior. E isso daí vai sendo mostrado um pouquinho lá no final do vídeo, que eu vou mostrar um detalhe que é bem interessante caso vocês tenham essa ponta e a F e alguma outra ponta que tem aquele reforço burst para vocês compararem. Mas que propriamente dito não possui esse detalhe. Então, vale a pena perceber esse detalhe. Caso você tenha mais tempo de giro, você não terá um reforço burst maior. O seu Bey terá mais facilidade de levar um burst. Ele também tem os lentinhos aqui que servem para que ele faça um contra-ataque na Streamline nesse caso. E quando ela se conecta, ela acelera bastante, assim nesse caso fazendo com que a Needle pegue um padrão de contra-ataque e ataque o Bey diretamente no centro da arena. Também interessante, é uma ponta que serve a alguns combos, somente combos de ataque estacionário em alguns casos, mas que ela não aparece tanto no competitivo, mas que é bem interessante de testar. Em seguida temos aqui a engrenagem. A engrenagem essa que é a 380. 380 é uma engrenagem que possui, novamente, as suas duas nomenclaturas. 3 que é dos seus pontos de impacto, então vocês podem ver aqui
E outro detalhe, ela está na cor errada, não é esse verde água que está mostrando, tá? Mas ela possui 3 pontos de impacto que não são tão evidentes e que são interessantes para esse cabo já que servem bastante para defesa. Se você olhar assim de lado, você consegue ver um padrão um pouco mais liso, dependendo aqui do foco da câmera. Mas se vocês conseguirem ver, ela tem um padrão um pouquinho mais não tão evidente assim. É bem interessante para combos de defesa. E 80 vem da sua altura, que é a 80 ou 8mm nesse caso. Ah, mas não faz tanta diferença. Faz, se você comparar aqui com a 360, que é a engrenagem que, por exemplo, vem no Sword Drum, vocês podem ver que a 380 ela é muito mais evidente a parte do plástico translúcido aqui, enquanto a 360 não é tanto, ela é bem mais funda, enquanto a da 380 vaza para fora. Então é bem interessante isso, porém que dá uma leve desvantagem que também é que essa vai ser uma ratchet que, por mais que tenha um equilíbrio um pouco maior e que também possa ajudar no tempo de giro, ela vai perder uma vantagem de burst devido ao fator de ser mais fácil de atingir aqui na ponta, devido à sua altura que ela vai ficar mais exposta. Então é uma leve desvantagem, devido à sua altura maior, ela vai ter uma facilidade de ser atingida em questão de altura. Mas essa aqui é a 380. Agora indo para a lâmina, temos aqui a Helm Knight, que na versão da Takara-Tomy é um Knight Shield. E bom, mas a Helm Knight é uma lâmina de defesa que, olhando assim de cima, parece que ela é bem circular. Mas quando você olha de lado, ela é bem ondulada. Essas ondulações servem para que ele contra-ataque todos os golpes que receber, a maioria. Então ele defende e contra-ataca basicamente. E como vocês puderam ver também, ele possui esses pontos ocos aqui. Esses pontos ocos servem basicamente para que quando este bem receba algum golpe nesses pontos, o metal ele recebe uma vibração basicamente e reverbaliza por todo o exterior da blade. Tanto que o centro de gravidade dele é um pouco mais interno, ele foca um peso um pouquinho mais pro centro, mas então ele acaba reverbalizando todos os golpes, a maioria deles, e acaba conseguindo uma melhor defesa contra esses golpes e não acaba sendo tão prejudicado com eles. Também é interessante perceber isso. E bom, também tem um outro detalhe. Esta daqui, como vocês podem ver aqui embaixo, inclusive, é a distribuição do plástico. Aqui o QR Code também evidenciando os moldes novos de travas que evitam mais quebras do que foi o lançamento inicial da Takara-Tomy. Mas também tem um detalhe bem interessante aqui no metal. Como vocês podem ver, essa parte aqui de cima, ó, se focar, ela não é totalmente preenchida, ela é bem oca. Aqui nessa outra parte também, ela é bem oca. Porém, quando você olha aqui desse lado, você vê que ela tem um preenchimento aqui. Esse preenchimento nesse ponto do metal faz com que essa seja uma lâmina desequilibrada, devido ao fator dela ser bem circular. Acaba sendo uma lâmina de defesa que é focada em defender e contra-atacar. Então esse desequilíbrio vai ajudar ela a balançar bastante e reverberizar todo aquele golpe e assim distribuir melhor o contra-ataque que ela vai fazer. Então é bem interessante perceber isso. Toda a estrutura dele vai indicar para um contra-ataque mais eficiente. E assim ele não recebendo tanto aquele impacto. Então é bem interessante perceber isso no Helm Knight. Bom, dito tudo isso, vamos para a montagem. Basicamente você vai pegar sua lâmina, girar ela de ponta cabeça, pegar sua engrenagem, alinhar essa parte branca com este segmento aqui, que é bem notável. Daí você vai alinhar essas duas partes e girar a parte de plástico externa da sua engrenagem para o sentido oposto. Nossa, essa daqui tá bem travada. No caso, vocês ouviram um clique. Aí, ó. E você viu que travou. Você verá que travou quando a engrenagem já não estiver caindo. Então, aí, por último, você vai pegar a sua ponta e encaixar no furo aqui da engrenagem. E aqui você tem o Helm Knight 380N. Aliás, Knight é a engrenagem central que dá o nome do avatar. Helm, ou no caso da Takara-Tomy, o Shield,
é a parte externa que dá os pontos de impacto dele. Então também fica essa questão do nome aqui. Mas é um bem lindo que eu gosto muito e que vamos fazer um teste nele na arena básica de Beyblade X. Bora lá. Bom, Helm Knight em mãos, então bora fazer um teste de giro com ele? Isso. Bom, ele num geral vai ficar só parado no centro da arena. Essa é a resposta dele. Porque se ele ficar parado no centro da arena, ele vai receber os golpes, vai redirecioná-los e contra-atacá-los. Vamos começar com o Drum Sword, um meio de ataque, pra gente ver como é que ele se sai numa vantagem de tipo nesse caso. Helm Knight. E o Drum Sword, mesmo ele fazendo o reverse, não deu muito certo. Mas nesse caso pro Drum Sword vai ser somente um ponto devido a esse reverse, então tá 1-0 pro Drum Sword. Ok, Helm Knight. E agora o Drum Sword, que pegou na Extreme Line, mas não conseguiu mandar ele pra fora. E o Drum Sword perdendo muita resistência. Enquanto isso, o Helm Knight tá lá no centro totalmente desequilibrado, se vocês perceberem. Mas que vai abaixando totalmente o Drum Sword e virando ele de ponta cabeça. E assim fazendo com um empate, 1-1. Ok, tá empatado, 1-1. Helm Knight e agora o Drum Sword. Ok, Helm Knight defendendo todos os golpes do Drum Sword. Que vai ficar numa questão de resistência. Mas o Drum Sword raspa. Tá bom, né? Eu acho que foi um over por parte do Helm Knight. Que ele ainda estava com rotação do Drum Sword, então 3-1. Helm Knight. E agora o Drum Sword. Nossa. Mano, é porque as pancadas não são perceptíveis pela câmera. Mas ele defendeu tanto, fez um barulho muito forte aqui. Nossa, mas que batalha boa. 4-1 pro Helm Knight. Bom, agora vamos contra um bem mais agressivo, porém de equilíbrio. Que no caso será o Siphon Sandio 460T. Bora lá. Helm Knight. E agora o Siphon Sandio. Que acaba não conseguindo acertar seu Extreme Dash, saindo para fora com um contra-ataque lindo do Helm Knight. 2-0. Helm Knight e Siphon Sandio. Ok. Siphon Sandio. Eu ia falar Siphon Sandio sendo totalmente counterado, mas que conseguiu mandar o Helm Knight para Extreme Zone, assim conferindo para ele 3 pontos, então o placar está de 3-2. Helm Knight. E agora o Siphon Sandio. E agora o Siphon Sandio. E agora o Siphon Sandio. É aquilo, se ele acerta de primeira, aí é foda, né? Então ele fecha em 6-2 o Siphon Sandio, o placar. Agora por último, novamente a batalha dos Bays da Multi. Vamos contra o Arrow Wizard 480B. Bora lá. Arrow Wizard e Helm Knight. Helm Knight que se mantém no centro da arena, só esperando os primeiros ataques para conseguir rebatê-los. Nossa, que contra-ataque lindo foi esse? Mano, gosto muito dele. Eu gosto muito do Helm Knight, perdão, mas é um dos meus meios favoritos, não vou mentir. Então foi lindo esse burst. Então 2-0 pra ele. Arrow Wizard. E agora o Helm Knight. Ok, Helm Knight só esperando os primeiros ataques aqui pra funcionar sua defesa. Mas bem desequilibrado.
Ok. Ele é bem desequilibrado e isso pode não ajudar muito ele. Como foi nesse caso, que perdeu na resistência. Então tá 2-1 placar. Arrow Wizard. E agora o Hell Knight, que dá um contra-ataque muito bonito que faz os dois voarem. Então, nossa, é cada impacto muito bonito que é registrado. Mas que infelizmente a desvantagem está muito mais efetiva pro Hell Knight. Pode tentar destabilizar o Wizard Arrow, mas eu não sei se vai ser muito eficiente. Porque nesse caso foi um spin por parte do Hell Knight. Ok, 3-1. Ok, Arrow Wizard. E agora o Hell Knight. E vamos ver, tá 3-1 no placar. Dependendo agora, pode ser o último ponto. Mas não, o Wizard Arrow decide estender ainda mais essa batalha, empatando o jogo 3-3. Último round, possivelmente. Então, Hell Knight contra Arrow Wizard. Ok. É primeiro contato que tem que ter direito. Eles vão ficar nessa de se estudar. Mas, nossa, pegou na Extreme Line. Deu um contra-ataque bonito, mas agora é questão de resistência. Infelizmente, Hell Knight não é o melhor exemplo para a gente ter uma Blaze de resistência nesse caso. Vamos ver como é que se dá isso. Impactos e desequilíbrio se mostrando afetar no último segundo de batalha. E infelizmente não foi o round perfeito pro Hell Knight, porque os tipos nesse caso foram mais evidentes. Mas bom, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Como eu acho que eu disse em algumas partes do vídeo, é um dos meus Beyblades favoritos. Eu gosto muito desse formato de defesa dele. E como ele funciona muito bem para ataque. Eu já usei ele em alguns decks Freon Tree para ataque. E funciona muito bem. Mas bom, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. E até a próxima, falou, fui!